Salve, salve família vascaína! Tamo junto, galera, para mais um vídeo cheio de notícias do nosso Vascão. Vamos falar hoje da partida, contra o Jorge Wilstermann, que tá chegando cada dia mais perto. Então vamos dar uma palhinha sobre isso. Vamos falar também sobre o próximo jogo do Vasco no Campeonato Carioca aí no final de semana. Vamos dar as notícias sobre essa questão aí do Campeonato Carioca. Vamos falar também sobre uma entrevista que o Carlos Leite, empresário de vários jogadores do Vasco aí, deu no dia de ontem. Então vamos estar abordando bastante coisa em relação a isso. Vamos falar sobre a fase de grupos da Libertadores, que o Vasco está cada vez mais perto. Então vamos falar sobre os adversários, sobre aí quem são aí os prováveis times mais difíceis que a gente vai enfrentar. Vai ter o Mário Responde, pergunta super legal, vindo aqui do Rio de Janeiro. Então vamos estar respondendo aí as perguntas do Mário Responde. E no final, aquele maroto salve aí pra galera que sempre pede. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que já é inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. E todo mundo, por favor, deixa o joinha. O vídeo sempre tem mais de 10 mil visualizações e muitas vezes só tem 1000 likes. Então, galera, deixa o like porque ajuda muito o canal a crescer. E também ativa o sininho ali embaixo para poder receber a notificação instantânea assim que tiver vídeo novo no canal, beleza? Então, galera, tamo junto. Vamos começar o vídeo vou fazer uma pergunta para vocês. Obviamente o canal de notícias aqui vai continuar todo dia trazendo notícia aqui do Vasco, mas eu queria saber a opinião de vocês em relação a eu fazer alguns vídeos aí durante a semana, um vídeo ou outro aí na semana, falando sobre a história do Vasco, desde a fundação do clube, até assim os títulos, o futebol e muitas coisas assim, abordando questões históricas para o torcedor vascaíno conhecer ainda melhor o clube. Então deixa sua opinião nos comentários, o que você pensa sobre isso. Então, se você achar que vai ser legal, eu vou fazer. Se não achar que é legal, também não faço, não tem problema nenhum. Beleza? Então vamos começar falando sobre a partida contra o Jorge Wilstermann, que está chegando quarta-feira, às 9h45 da noite, lá na Bolívia, lá em Sucre, na altitude. Então o Vasco já está na Bolívia, saiu hoje aí do Rio de Janeiro, passou por São Paulo e já está lá, se aclimatando, está em Santa Cruz de la Sierra até o dia da partida. E o Vasco vai estar indo para o jogo aí horas antes da partida para poder não sofrer tanta consequência aí em relação à altitude. O Vasco levou cilindros de oxigênio, caso os jogadores sintam necessidade durante os treinamentos, durante a partida. Então a equipe está bem equipada, os jogadores estão bem, estão sendo observados aí pelo departamento médico, por toda a comissão técnica. Não vai ter problema nenhum. Eu tenho certeza que o Zé Ricardo está preparando esse time aí da melhor forma possível para poder enfrentar o Jorge Wilstermann na quarta-feira. A única dúvida que ainda tem em relação ao time titular ainda é o Paulão ou o Eraso. Eu particularmente prefiro o Paulão. O Eraso, eu não tenho nada contra ele, mas como preferência eu acho que o Paulão é um jogador que pode dar mais. Eu acho que cabeceia melhor, fez até um gol aí no último jogo, aquela sobra ali da cabeçada do Ricardo Graça. Mas enfim, vamos deixar para o Zé Ricardo escolher. Zé Ricardo é o treinador, vem mostrando que o trabalho dele está cada dia melhor. Então vamos confiar e vamos acreditar aí que vai ser um grande jogo para o Vasco. O Jorge Wilstermann teve um jogo aí durante o final de semana pelo Campeonato Boliviano, usou o time reserva, não acabou poupando, os titulares ganharam até a partida, mas o Campeonato Boliviano é um campeonato bem fraco, então acho que o Jorge Wilstermann é um dos top times aí desse campeonato. Então eles estão se preparando, obviamente, para essa partida contra o Vasco, acreditam ainda na classificação, apesar de ser muito difícil, mas essa classificação vem pra gente. O Vasco vai sair vitorioso dessa partida e vamos aí para a fase de grupos ainda mais forte, galera. Agora falar um pouquinho do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca continua aí, os Mulambo levaram a Taça Guanabara, que não vale de nada, obviamente, a gente sabe que não vale nada, porque quem ganhou a Taça Guanabara não tá na final do Carioca, e o campeonato continua aí agora. O Vasco no final de semana pega a Portuguesa lá da Ilha do Governador, então o jogo vai ser no domingo às 5 horas da tarde. Eu acho que o Zé Ricardo vai estar poupando a maioria dos titulares, ele vai estar usando aí muitos jogadores que não estão tendo oportunidade na Libertadores, acredito eu. O próprio Giovanni Augusto deve ser um que ele deve usar bastante no Carioca, até poder estrear aí no final do mês na fase de grupos. E outros jogadores, o Cozendei, Thiago Galhardo, um outro que
pode ser que ele esteja colocando bastante para ganhar ritmo de jogo, Riascos é outro, então vamos acompanhar, vamos torcer, né? Porque sempre bom chegar nas finais de campeonatos. Campeonato Carioca não é um campeonato de expressão aí muito grande, mas é sempre gostoso trazer mais um título aí para São Januário, então vamos acompanhar, vamos dar moral, mesmo que o Zé Ricardo coloque aí outros jogadores, molecada da base, então vai ser gostoso pra gente poder ver também algumas peças diferentes desse elenco do Vasco aí jogando no Campeonato Carioca. Agora vamos dar uma palhinha sobre o Carlos Leite. Como a gente sabe, é um cara muito influente dentro do Vasco, desde a época do Eurico Miranda, é um empresário de muitos e muitos jogadores do Vasco. Ano passado ele tinha 12 jogadores no Vasco, atualmente ele está com 9 jogadores. Bruno Paulista, Wellington, Breno, Henrique, Paulinho e outros jogadores, eles são jogadores empresariados pelo Carlos Leite. Esses jogadores não pertencem ao Carlos Leite, esses jogadores são jogadores do Vasco, em grande maioria, eles pertencem ao clube, então ele comentou muito sobre isso. Ele pouco tempo atrás ele deu um empréstimo financeiro aí para o Vasco da Gama para poder pagar salários atrasados. Isso aí foi publicado na folha de balanço aí do clube para poder ficar uma coisa limpa e clara aí. Então ele comentou muito sobre essas coisas. Ele falou também que tem uma relação aí com a diretoria do Vasco desde a época de Eurico Miranda, uma relação aí já foi conturbada, já foi boa. Hoje é uma relação aí muito tranquila com o Alexandre Campelo. Então ele não tem muita, assim, ele não é amigo, mas também não é assim inimigo da atual gestão do Vasco. E comentou que ele como vascaíno, ele se diz vascaíno, fala que é vascaíno desde criança, até acredito, não tem por que desacreditar disso, é sócio do clube desde 1985, que ele comentou sobre uma possível vontade de ser presidente do Vasco no futuro. Falou que não quer ser presidente hoje, até porque ele ganha dinheiro como empresário, venda de jogadores e tudo mais, então não poderia se envolver com política do clube. E cara, eu sinceramente não tenho opinião formada sobre esse rapaz. Eu acho que obviamente ele tá lá pelo interesse dele, pelo trabalho dele, ele quer ganhar dinheiro, mas a gente sempre fica com a pulguinha atrás da orelha, né? Porque muitas vezes ele tira jogadores do Vasco, coloca jogador no Vasco, então a gente sabe que o interesse financeiro é o que conta, não vai ser o coração vascaíno dele que vai estar contando nesses momentos. Então, galera, não tem muito o que dizer. Eu fiquei assistindo a entrevista, fiquei prestando atenção em tudo, e o que eu posso dizer é o que ele vai sim, daqui a pouco, vender Paulinho, comentou isso ontem, talvez já nessa janela do meio do ano, talvez no final do ano, talvez no meio do ano que vem. Ele falou que isso vai acontecer de uma forma ou outra. O Paulinho vai ficar no Vasco só mais um período. Isso aí me entristece muito, porque gostaria de ver o Paulinho vestindo a camisa do Vasco aí por muitos anos, representando o clube, trazendo títulos, virando ídolo da torcida e não saindo aí com 18 anos, 17 anos. Isso aí é uma coisa que me deixa muito triste, mas enfim, o cara é o empresário do jogador, consegue fazer a cabeça do jogador da forma que ele quer, então isso aí muito me preocupa, não só em relação ao Paulinho, mas em relação a outros jogadores também. Mas vamos continuar acompanhando, se tiver outras novidades eu trago aqui pra galera também. Agora vamos falar um pouquinho sobre o grupo, né, do Vasco da Libertadores. O Vasco, confirmando essa classificação aí na quarta-feira contra o Jorge Wilstermann, vai estar entrando no grupo do Cruzeiro e do Racing e da Laú, né, a Universidade de Chile. É um grupo que muita gente fala que é o grupo mais forte aí dessa Libertadores de 2018. Eu particularmente não penso dessa forma. Eu acho que é um grupo forte sim, porém não é o grupo da morte, não é o grupo aí que vai tá pegando fogo. O Racing é um time de tradição, de expressão, a Universidade de Chile também, Cruzeiro também é um time que tem bastante expressão aí, mas se você for observar os resultados da Universidade de Chile e do Racing nos últimos 6 meses, são resultados muito medianos. Eles não vêm aí com campanhas excelentes nos países que eles estão jogando, na Argentina e no Chile, obviamente. Cruzeiro até que tá tendo uma campanha boa no Campeonato Mineiro, mas Campeonato Mineiro não é padrão pra gente medir Libertadores, então a gente sabe que o Cruzeiro ano passado até fechou o ano bem, era um time muito mediano, medíocre ali, ganhou aquela Copa do Brasil contra o Flamengo, sempre ali com resultados de 1-0, empatando, então também não é um time assim que a gente possa crescer os olhos e falar assim, nossa, é um timaço. Eu acho que vai ser um grupo duro, mas eu acho que o Vasco tem tudo para entrar nesse grupo e conseguir a classificação sem dor de cabeça para as oitavas de final. A gente não tem que ficar
sentindo medo dessas equipes. Vascaíno que é vascaíno vai apoiar, vai pensar positivo, vai ter certeza que o time vai para cima. Vamos lotar São Januário todos os jogos e vamos fazer o Vasco, vamos empurrar o Vasco para classificar e trazer aí esse título da Libertadores. Ainda acho que a gente precisa sim de um centroavante matador para chegar, para ajudar o clube aí na Libertadores, mas o resto do elenco eu acho que tá bom. Vai voltar daqui a pouco o Breno, vai voltar o Ramon, vai voltar o Kelvin, então o time vai ficar ainda mais reforçado. Já estamos aí com um elenco bem legal, porém, na minha opinião, a única peça que ainda falta é um centroavante matador para poder tá concluindo esse elenco aí, galera. Então é um grupo forte, mas eu acho que o grupo mais forte, o grupo que vai dar mais medo nessa Libertadores é o grupo dos Mulambo e obviamente eles vão sair já na primeira fase, como é de praxe, como sempre acontece com eles. Então vamos se divertir muito, vamos sacanear muito os Mulambo mais uma vez. Agora vamos falar aí, o Mário Responde. Vocês sabem, todo vídeo respondo uma pergunta aí da galera aqui no canal. Basta você deixar um comentário aqui no YouTube ou no Instagram com o hashtag Jogo da Velha Mário Responde. Deixa a sua pergunta, seu nome e a cidade onde você mora. A pergunta de hoje está vindo do Rio de Janeiro, uma pergunta feita pelo Juan Vitor, e a pergunta dele é a seguinte: Mário, você acha que o Vasco está sentindo falta das peças que saíram aí no começo e no final do ano passado? Nenê, Matheus Vital, Madison e Anderson Martins? Então, Juan e família vascaína, para ser super sincero com vocês, eu acho que a única peça desses 4 jogadores que poderia estar somando e muito para esse time de agora seria o Anderson Martins, para poder fazer essa zaga aí com o Ricardo Graça. Seria uma zaga excelente e depois com a volta do Breno também ia estar cada vez melhor. Porém, se o Anderson Martins estivesse no Vasco, o Ricardo Graça talvez não seria titular e não seria essa grata surpresa que a gente está vendo aí agora. Nenê é um cara que, pô, a torcida gostava, eu mesmo gostava, mas eu acho que ele segurava muito a bola, atrapalhava muito ali no meio campo, era muito lento, assim como o Matheus Vital, que era um moleque da base. Gosto ainda do Matheus Vital, acho que ele saiu, não foi nem culpa dele, assim como o Madison também não saiu por culpa dele, mas não acho que eles estão fazendo falta, nem o Nenê, nem o Matheus Vital, nem o Madison. Pikachu tá jogando demais na lateral direita, o moleque ali no meio campo, Evander, o Wellington, o próprio Desábado, estão jogando demais no meio campo, principalmente o Evander, né, que é o moleque do meio campo ali, que tá jogando no lugar do Nenê e do Vital ali com a camisa 10, então o Evander talvez não teria também tendo essas oportunidades que ele está tendo agora se o Vital e se o Nenê ainda tivessem aí no elenco. Então não acredito que estão fazendo falta. Se tivessem, estariam jogando sim, mas eu acredito que o time do jeito que tá excelente, não estamos sentindo falta nenhum de ninguém que saiu. Porém, como eu falei, o Anderson Martins talvez, se ainda tivesse no Vasco, ainda seria uma peça importante aí, mas como saiu, é passado, vamos esquecer esses caras, deixa esses caras pra lá e vamos pensar na galera que tá no Vasco hoje. É Ricardo Graça, é Paulão, é Eraso, é Desábato, é Wellington, é Evander, é todo mundo que tá lá, é Thiago Galhardo e muitos outros que estão aí no Vasco e vão dar muito orgulho pra gente. Então a pergunta foi essa, tá respondida e é isso aí, galera. Chegou a hora do salve, tamo junto. Aqui é de vascaíno pra vascaíno, porque esse canal aqui não é meu, esse canal é nosso, galera. Vamos lá, um salve aí pro Juanzinho, Fabiola Souza, Paulo Sérgio, João Marcelo, Wallace de Mesquita, Kainan Paixão, Gabriel Aires, Alexandre Reis, Felipe Sena, galera de Inhapim, Minas Gerais, galera de Brasília, Caruaru, Pernambuco, Itamaraju, a galera da Bahia, Sergipe, Manaus, Juiz de Fora e Natal. Galera, tamo junto, Vasco é Vasco, o resto é fiasco, Vascão acima de tudo. Vasco!